No vídeo de hoje, trataremos sobre a trágica história de Jefté, o juiz de Israel, conforme narrado no livro de Juízes, capítulo 11, versículos 29 a 40. Através da história de Jefté, exploraremos a profunda lição de que quanto mais uma cultura se afasta do entendimento do verdadeiro Deus, mais problemas inevitavelmente enfrentará. Jefté, um valente guerreiro, era filho de Gileade e de uma mulher prostituta, o que levou ao seu exílio quando seus irmãos o rejeitaram. Ele buscou refúgio na terra de Tob e eventualmente ascendeu para se tornar o líder de uma gangue de saqueadores. Quando os amonitas declararam guerra contra Israel, os anciãos de Gileade recorreram a Jefté em busca de ajuda. Jefté concordou em ajudar, mas sob a condição de que se tornaria o líder do povo se fosse vitorioso. Antes de embarcar na batalha contra os amonitas, Jefté fez um voto trágico ao Senhor, prometendo que quem saísse primeiro das portas de sua casa, para cumprimentá-lo em seu retorno vitorioso, seria oferecido como uma oferta queimada ao Senhor. Com a ajuda do Senhor, Jefté saiu vitorioso na batalha. No entanto, ao retornar, foi sua amada filha que saiu alegremente de sua casa, celebrando seu triunfo com tambores e danças. Juízes, capítulo 11, versículos 35 a 40, conta: Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: "Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." E ela lhe disse: "Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon." E ela disse mais ao seu pai: "Que me seja concedido isto. Deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras." E o pai consentiu, dizendo: "Vá." Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. A história de Jefté serve como um lembrete tocante de que, à medida que uma cultura se afasta do entendimento do verdadeiro Deus, pode enfrentar dilemas morais e éticos, resultando em uma série de problemas e desafios. A tragédia que testemunharemos nesta história é um resultado direto de as pessoas adotarem a visão de que o Deus delas não era diferente dos deuses pagãos da época. Essa partida do verdadeiro entendimento da natureza de Deus e de seus princípios morais é refletida em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, onde Deus adverte explicitamente contra a prática abominável de sacrificar os filhos. "Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses." Vamos examinar mais de perto essa dolorosa história, que levanta muitas questões. Jefté é apresentado no capítulo 11 de Juízes, em um período em que Israel estava em estado de tumulto, instabilidade e pecado. Os israelitas caíam repetidamente na idolatria e desobediência a Deus, e os rituais pagãos eram generalizados. Jefté era um guerreiro poderoso, mas enfrentava um grande problema. Sua mãe era uma prostituta. Seus meio-irmãos o exilaram, pois não queriam que ele recebesse parte da herança de seu pai. Jefté foi para Tobi, onde se tornou líder de um grupo de mercenários, antes de receber a oferta de uma posição mais alta em Gileade, se conseguisse ajudá-los a derrotar seus inimigos, os amonitas. Jefté revela desde cedo na história que não compreende Javé, o Deus de Israel. No versículo 24, Jefté revela sua ignorância ao perguntar ao rei dos amonitas se este não tomaria o que seu Deus Quemós lhe concedia. Da mesma forma, tudo o que o Senhor nosso Deus nos deu, possuiremos. Isso é uma evidência inicial de que Jefté vê Deus como sendo igual aos falsos deuses pagãos na região. Ele compara diretamente Deus a esses falsos deuses e incentiva os amonitas a aproveitarem o que receberam de seu Deus, da mesma forma que os israelitas fariam com o Deus deles. Jefté não compreende que Deus é o Deus de todos os povos e reinos,
Em vez disso, ele adotou a ideia de que são todos iguais. Isso acabará prejudicando Jefté, pois veremos que se você compreender Deus incorretamente, também o adorará incorretamente. O rei dos Amonitas ignora essa mensagem de Jefté, e Deus capacita Jefté a recrutar um exército forte. Jefté se prepara para a batalha, e é nesse momento que ele faz seu infame voto. Se você entregar os Amonitas em minhas mãos, tudo o que sair da porta da minha casa para me encontrar quando eu retornar triunfante dos Amonitas, será do Senhor, e eu o sacrificarei como oferta queimada. Vejamos mais de perto esse voto feito por Jefté, pois ele tem gerado muito debate entre comentaristas bíblicos. Houve especulações sobre a natureza do voto de Jefté, com alguns sugerindo que talvez não tenha sido destinado como um sacrifício literal. Essas interpretações propõem que Jefté pretendia que quem saísse de sua casa seria dedicado ao serviço do Senhor. No entanto, é improvável que tenha sido o caso. Primeiro, como mencionado anteriormente, o livro de Juízes retrata um período sombrio e caótico, em que a lei mosaica estava sendo ignorada em favor de rituais pagãos, e sacrifícios humanos não eram incomuns. Além disso, o sacrifício do primogênito, especialmente no contexto de vitória militar, era uma prática comum entre as culturas vizinhas de Israel. Essa influência cultural das sociedades circunvizinhas pode ter desempenhado um papel significativo na formação do trágico voto de Jefté. Além disso, a reação devastada de Jefté ao ver sua única filha saindo de casa não faria sentido se ele apenas planejasse consagrá-la ao templo. Tudo indica que ela será sacrificada no sentido literal. Isso levanta uma questão fundamental. Como Deus capacitou Jefté apesar da natureza solene e perturbadora de seu voto? É crucial reconhecer que o empoderamento de Deus a indivíduos não reflete necessariamente sua espiritualidade pessoal ou posição moral. Ao longo da Bíblia, vemos casos em que Deus capacita indivíduos para tarefas específicas, independentemente de sua disposição espiritual. No caso de Jefté, Deus o capacitou a reunir um exército, reunir seguidores e enfrentar o inimigo. No entanto, foi Jefté quem não compreendeu as intenções de Deus e tentou negociar com ele. É essencial lembrar que Deus não pode ser manipulado para se alinhar aos nossos desejos, e além disso, ele condenou categoricamente os sacrifícios de crianças como abomináveis. A má interpretação e as tentativas de negociar com Deus levaram, em última instância, ao trágico sacrifício de sua própria filha. Há várias lições-chave que emergem da história de Jefté. Em primeiro lugar, ensina-nos que tentar negociar ou fazer acordos com Deus é fundamentalmente falho. Expressar coisas como "farei isso se você fizer aquilo" simplesmente não está alinhado com a natureza de nosso Deus. Deus não é uma entidade transacional. Declarações como "tenho frequentado a igreja, então minha vida deveria melhorar" não têm validade. Deus busca uma relação genuína conosco, não barganhas ou tentativas de manipulação. A segunda lição crucial da história de Jefté é que não devemos avaliar a espiritualidade apenas pelo sucesso. Apesar das impressionantes realizações de Jefté, incluindo sua vitória sobre os Amonitas e sua ascensão à liderança, ele era uma pessoa profundamente falha, que se desviou da vontade de Deus. No final, suas ações equivocadas resultaram na trágica perda de sua filha. Isso destaca o fato de que o sucesso externo não reflete necessariamente a sintonia espiritual com Deus. Com frequência, tendemos a associar uma vida tranquila e a realização de nossos desejos com a aprovação de Deus. No entanto, ao examinarmos as pessoas que Deus utiliza na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, percebemos que todas são pecadores falíveis. Você pode estar enfrentando desafios ou enfrentando fracassos, levando à pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Especialmente quando meu coração é devotado a Deus. É importante entender que nossa espiritualidade está intrinsecamente ligada ao nosso relacionamento com Cristo e à nossa capacidade de tratar os outros com a mesma graça que Cristo nos mostrou. A verdadeira espiritualidade não é medida pelo saldo em nossas contas bancárias ou pelo sucesso mundano que alcançamos. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.